Pais amados, está começando mais um Tadel. Reúna a sua família agora nesse momento e vem estar conosco. Vamos adorar juntos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor entre nessas casas, que o Senhor venha com a sua presença, que as pessoas possam sentir, Senhor, o seu fluir, o seu mover, Senhor, porque nós queremos ir mais profundo, Senhor, nesses dias, e nós desejamos, Senhor, desejamos um lugar secreto em nossos corações. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Nós te desejamos, queremos ir mais, muito mais profundos em ti. Nos leva, Senhor, a uma intimidade no lugar secreto. Nós queremos mais de você, Senhor. Nós queremos te ver. Vem nos fortalecer, Senhor, nesses dias. Vem com a tua presença. Derrama os céus sobre as casas. Que o nosso lugar secreto, Deus, seja totalmente a nossa prioridade nesses dias. Vem, Senhor, sobre a tua igreja. Vem derramar, Senhor, do teu Santo Espírito. Entra nas casas, Senhor, e derrama o teu Espírito. Entra com salvação, cura, libertação. Vem, Senhor, avivar os corações. No lugar secreto queremos permanecer. No lugar secreto inunda o nosso ser. No lugar secreto queremos permanecer. No lugar secreto inunda a nuvem. No lugar secreto queremos permanecer. No lugar secreto inunda o nosso ser. No lugar secreto queremos permanecer. No lugar secreto inunda o nosso ser. Vem inundar todo o nosso ser. Queremos te ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Que a voz de Deus venha ecoar o nosso ser. Porque nesses dias difíceis, lá no Salmo 125, o Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que permanecem e jamais serão abalados. A nossa confiança deve estar totalmente naquele que vem. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor,
seremos abalados. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
levante suas mãos, você aí na sua sala. Nós queremos abençoar a sua vida, a sua fé. Que a sua fé seja fortalecida no Senhor, na força do seu poder. Seja fortalecida, meu irmão, fortalecida na sua fé, na sua confiança. Confia no Senhor. É confiando nele que nós não seremos abalados. É confiando nele que nós venceremos. Receba fortalecimento. Receba fé. Uma fé renovada, fortalecida na palavra. Queremos orar por você, Senhor. Abençoamos nossos irmãos nessa hora. Cada família. Quero abençoar cada irmão e irmã. Senhor, vem tocando. Vem, Senhor, fortalecendo o amor por Ti, a devoção, a fome e a sede nesses dias. Que nosso amor não esfrie, mas Teu Espírito venha tocando cada irmão. Que o amor aumente por Ti, Deus. Que o Espírito de revelação e de sabedoria venha tocando o coração e a mente dos meus irmãos. Que o Senhor se revele. Revela quem Tu és. Revela quem Tu és. Revela-te, Deus. O Senhor sempre esteve conosco e estará todos os dias. Queremos abençoar a nossa nação nessa hora. Abençoamos você, Brasil. Declaramos que você tem um dono. Jesus, nós te abençoamos nessa hora. O Senhor Jesus te comprou lá na cruz. E eu declaro que o propósito do Senhor na nação brasileira vai ser cumprido. Abençoamos o presidente da nossa nação com sabedoria. Cada ministro, cada governador, cada prefeito, dê sabedoria. Oh Deus, que o Brasil seja conhecido como uma nação que tem o temor do Senhor. Purifique nosso país. Purifica, Senhor. Seja o dono do Brasil. Enche o Brasil da Tua glória. Sare nossa nação. Sare toda a pandemia. Cure as raízes do Brasil. Vá curando toda injustiça, Senhor. Nós abençoamos a nossa igreja nessa hora. Cada líder de célula, cada supervisor, pastor, pastora, cada ovelha, cada discipulador, seja renovado, meu irmão, na força do Senhor. Que sua fé seja renovada. Óleo fresco caia sobre a sua cabeça. Abençoamos sua vida espiritual. Que toda frieza, que toda mornidão caia por terra. Declaro você apaixonado pelo Senhor, apaixonada por Jesus. Nós abençoamos nossa liderança. Pastor Paulo Jeff, Pastor Rebeca, Pastor Eibe, Pastor Andréia, Pastor Ivanildo, Pastora Cléia. Abençoamos essa hora. Quero abençoar a vida de Marcos. Peço a Tua bênção sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida, a vida de Adriel Diabne. Ela é pastor aqui do CCA. Nós liberamos uma fé renovada. Que a unção do Senhor entre na sua casa. Que o Senhor venha inundando o seu coração nessa hora. Confiando em nosso Deus. Nós vamos encerrar cantando esse pedacinho. E no seu eterno amor não seremos abalados. Levante sua voz, declare. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, 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 não seremos abalados. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, a agência 0052, conta corrente 18820, operação 003. Através do aplicativo PagSeguro com o QR Code da sua tela, através do aplicativo Prover
disponível na loja de aplicativos do seu celular. O código da nossa igreja é CCA 2020. Se você desejar, você pode também entrar em contato com o nosso tesoureiro, Walter Lopes. Aleluia! Como é bom louvar o nosso Deus, né? Confiando nele, não seremos abalados, venceremos. Você sabia que o Senhor esteve com o seu povo no deserto 40 anos. E a Bíblia diz que o sapato cresceu no pé, que a roupa deles não ficou velha. Eles prosperaram no deserto. É impressionante. Sabe, querido, quer dizer a você, não dependa das circunstâncias, dependa do Senhor. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de uma moça que ela estava passando uma crise bem difícil na vida financeira e ela começou a orar. E ela estava testemunhando, ela disse: eu nunca vi tanta prosperidade na minha vida nesse tempo de pandemia. Fiquei impressionada com o testemunho. Deus deu a essa menina uma estratégia, uma direção. Gente, não existe crise para Deus. Não existe. Ele é o Deus do ouro e da prata. Que Deus quer de nós é um coração fiel e generoso. E eu vou ler para você bem rapidinho um texto aqui que está em 2 Coríntios, no capítulo 8. É bem impressionante. Depois leia em sua casa. 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1. Fiquei muito tocada com esse texto. Paulo testemunhando as atitudes dos irmãos da Macedônia. 2 Coríntios 8, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Meu Deus, a igreja lá era uma igreja pobre. Estavam passando por um momento difícil. Paulo usa a palavra extrema pobreza. Mas ele disse: olha, os irmãos, mesmo passando por grandes aflições, muitas aflições, eles decidiram transbordar em generosidade. Não é impressionante? Uma pessoa que não deixa de ser generosa num tempo difícil. E foram os irmãos da Macedônia. Versículo 3 diz: posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente, nos suplicaram muitas vezes o privilégio: por favor, Paulo, nos deixe ofertar. Que coisa linda. Nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Que capítulo incrível. Depois você leia 2 Coríntios capítulo 8, todo o 8 e o 9. Essa igreja é para nós um exemplo, uma inspiração, porque era uma igreja de irmãos pobres, mas eles transbordaram de generosidade. Meu irmão, como você está na sua generosidade? Está permanecendo fiel? Está permanecendo, não é, no seu lugar de fidelidade, de generosidade, honrando o Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas? Deus se agrada disso. E nós queremos imitar, irmãos, assim, generosos. Não importa a circunstância, eu estou sendo fiel ao meu Deus. Sabe quem nos recompensa pela fidelidade? É Ele, o dono do ouro e da prata. É Deus que abre portas. Esses dias também ouvi um testemunho de um irmão desempregado aqui da igreja. Ele disse que Deus está abrindo uma porta de emprego para ele, que ele está impressionado. Quando já tiver confirmado, eu vou dar aqui o testemunho aos irmãos. Sabe por quê? Deus é incrível. Como é que Deus abre portas numa época de crise? Como é que Deus faz a pessoa prosperar numa época de crise? É porque Deus é assim.
Ele é o Deus de toda glória, toda generosidade, toda prosperidade. O que Deus quer de você e de mim é fidelidade. Vou estar orando agora por você. Você que está passando por um momento difícil, perder seu emprego. Vou profetizar. Deus vai abrir portas, te dar ideias. Você vai prosperar, meu irmão. Porque assim Deus foi cuidadoso com o seu povo lá no Egito. Vamos orar. Pai, eu quero abençoar cada irmão, irmã que está na sua casa, Senhor. Aqueles que perderam o emprego. Eu já te agradeço, porque eu nunca vi um justo desamparado. Davi disse, lá no Salmo 37, ele disse, eu já fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pai, eu oro para que portas se abram, propostas surjam, mesmo nessa época difícil. Mas para o Senhor nada é impossível. Quero abençoar meus irmãos com provisão, com prosperidade e principalmente com fidelidade, em nome de Jesus. E a maneira de você ofertar, dizimar, vai aparecer aí na sua telinha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Graça e paz, meus irmãos. Estamos com mais um Tadel Online. Antes de ministrar a palavra, eu quero só reforçar aqui alguns avisos que a gente está dando desde o domingo, né? Desde os cultos de celebração. Primeiro, nós estamos agora com cultos apenas no domingo. Então, hoje vocês vão poder fazer o agendamento a partir das 9 horas da noite. Você entra no site da nossa igreja e você vai ter acesso aos links para os 2 cultos de celebração no domingo, 10 da manhã e 5 da tarde. Então, não teremos mais culto de celebração na sexta nem na segunda. Então, nós estamos com a capacidade maior agora em cada culto. Então, estamos apenas com 2 cultos. A outra coisa que eu quero lembrar para vocês é que nós estamos na nossa campanha de jejum. Essa é a nossa última semana. Eu queria te desafiar, você está jejuando conosco até o domingo, dia 23. Nós faremos aqui a entrega do nosso jejum no próximo final de semana, encerrando esses 21 dias de jejum. Então, se você não começou ainda, você ainda pode, a partir dessa quarta-feira, esses últimos dias do nosso jejum, jejuar conosco. Também nós estamos com a campanha de agasalhos. Se você tem roupas de frio, casaco, cobertor, você pode trazer no domingo aqui nos cultos de celebração, ou na semana, amanhã, quarta e sexta-feira, a igreja estará aberta no período da tarde. Você pode trazer a sua doação. Então, divulga na tua célula para a gente poder abençoar muitas pessoas, que nesse inverno estão precisando de roupas de frio e cobertores. Então é isso. Eu quero encerrar nesse Tadel. Eu comecei agora no mês de julho, falando das etapas na caminhada de um discípulo. Nós usamos aqui o texto de 1 Reis 19, de 19 a 21, quando Elias encontra com Eliseu e ele chama Eliseu para ser um discípulo. Então eu falei que a vida de Eliseu nos inspira, porque Eliseu era um homem ocupado, com muitas responsabilidades. O texto deixa claro que ele estava trabalhando quando Elias encontrou Eliseu, mas Eliseu estava decidido a fazer a vontade de Deus e ele, de uma forma muito honrosa, volta, se despede dos seus pais, mas ele não volta atrás na sua decisão. A Bíblia diz que ele queimou
os carros de boi e dos bois que puxavam ali aquele arado. Ele fez um grande churrasco, né, e ele então passou a servir Elias. Então, o exemplo de Eliseu nos inspira, né, como um discípulo. E aí, mais à frente, em 2 Reis, capítulo 2, o Senhor estava para tomar Elias ao céu. Elias já sabia, e então, mais uma vez, o exemplo de Eliseu nos inspira, porque ele estava determinado a seguir Elias até o fim. Ele sabia que Elias seria tomado e precisava de um sucessor. Então, ele diz: olha, eu peço, Elias, que você me dê porção dobrada do seu espírito. E Elias diz: se você me vir quando eu for tomado, quando o Senhor me levar, então você vai receber isso que você está pedindo. Então, ele sabia que não podia perder aquela oportunidade. Então, ele foi um homem de compromisso, ele foi um homem de perseverança, e ele foi testado algumas vezes. E é justamente nesses testes, que são as etapas, né, que eu comecei a falar aqui em 2 Tadéis atrás. Primeira etapa, eles partem de Gilgal, né, e esse lugar eu falei que é um lugar muito importante na história do povo de Deus, porque em Gilgal foi quando Israel foi circuncidado depois de 40 anos da travessia no deserto. Ali em Gilgal, eles renovaram a aliança com Deus. Então, Gilgal é a primeira etapa na vida de um discípulo que quer crescer e avançar. Se você quer ser uma pessoa que vai crescer em Deus, que vai avançar e vai ser usado por Deus, todos nós precisamos passar por Gilgal, porque Gilgal é quando a nossa carne ela é cortada. Nós somos muito confiantes na nossa carne. Às vezes a gente confia muito na nossa capacidade, na nossa inteligência, nos nossos dons, nos nossos talentos. E Gilgal é esse lugar de circuncidar o coração. Quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida e a gente diz: Senhor, sem Ti nada sou, eu dependo de Ti. Então Gilgal é o corte da dependência carnal. A segunda etapa que eu falei foi Betel, porque Elias e Eliseu de Gilgal partem para Betel. E interessante que Elias diz para Eliseu: fica aqui. E Eliseu sempre dizendo: não, eu vou contigo, eu vou perseverar, eu vou continuar. Então a segunda etapa é Betel. E eu falei que Betel é o lugar de restauração de sonhos e o lugar de restauração de aliança. Então, Betel traz para nós aquele episódio de Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão, de Esaú. Então, Jacó, ele para no meio da viagem em um lugar, e esse lugar era um lugar comum, e ele então dorme ali e ele tem uma visão noturna. Ele tem, na verdade, um sonho. Enquanto ele estava dormindo, ele tem um sonho, e ele, nesse sonho, viu uma escada que ligava o céu à terra. Então, ali nós temos Deus restaurando, em Jacó algumas coisas que estavam perdidas. E então, em Betel, Jacó ele faz uma aliança com Deus. Ele diz: Deus, se o Senhor for comigo na ida e na volta, o Senhor vai ser o meu Deus, e certamente eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me abençoar. Então, Betel é a segunda etapa na vida de um discípulo. Nós precisamos de sonhos, meus irmãos. Nós precisamos, nos inspirar para projetar no futuro o nosso chamado. Nós precisamos ter certeza do nosso chamado, porque o chamado é o que nos impulsiona. Uma pessoa que tem um chamado tem combustível, tem paixão. Sabe, nós não podemos ficar nos movendo apenas por nossas emoções, porque as nossas emoções elas variam muito, mas nós precisamos de um chamado de Deus. Sabe, quem tem um chamado pastoral, por exemplo, você não precisa ficar dizendo à pessoa para ela cuidar, para ela aconselhar, para ela visitar. Não. Uma pessoa que tem um chamado na área pastoral, ela faz isso de coração, ela ama fazer isso.
O chamado é algo que move essa pessoa. E nós precisamos, sabe, eu queria desafiar você que está em casa, a você perguntar: Senhor, qual o teu chamado da minha vida? Sabe, você não pode ser um líder só porque a igreja pediu para você ser um líder, porque temos células. Você não pode ser um supervisor só porque você cresceu na questão das células e enviou algumas pessoas. Você não pode ser um pastor só porque alguém está querendo isso para você. Não. Chamado é muito importante na vida de um discípulo que quer crescer. E aqui Betel é o lugar de sonhos. Quais os sonhos de Deus para a sua vida? Você precisa sonhar os sonhos de Deus. Você precisa desejar, Deus, coloque em meu coração os sonhos do teu coração. Então, Betel é esse lugar. E de Betel, eles partiram para Jericó. Mais uma vez, Elias diz para Eliseu: fica aqui, que eu estou indo mais adiante. E Eliseu novamente: não vou te deixar, eu vou perseverar. Então Eliseu realmente é um homem que nos inspira a perseverança. E eles então partem para Jericó. E Jericó é um lugar de batalhas, mas também é um lugar de conquistas. E Jericó foi exatamente depois de Gilgal, lá em Josué, no capítulo 5, no final do capítulo 5, eles então param ao pé de Jericó. E ali diz que Jesus veio ao encontro de Josué. Era um príncipe do exército do Senhor, mas porque ali temos certeza que era Jesus? Porque Josué, ele se prostra e ele adora aquele príncipe. E aquele príncipe recebe adoração. Então ali era uma aparição do Cristo pré-encarnado, uma teofania. Então, primeira coisa em Jericó, nós precisamos ter o nosso encontro com o Senhor. Nós precisamos, para prevalecer na batalha, para ganhar na guerra, nós precisamos estar conscientes de que o Senhor está conosco. A gente tem que dizer como Moisés: se o Senhor não for comigo, eu não irei sozinho. Então, por isso que Jericó, antes da batalha de Jericó, Josué tem um encontro com o Senhor. Agora a Bíblia diz em Josué capítulo 6, que a cidade estava rigorosamente fechada. A gente precisa entender isso, que para cada avanço nosso vai ter uma resistência maior. São degraus que a gente vai galgando e a resistência e os inimigos, eles vão se levantando. Agora, no capítulo 6 de Josué, versículo 2, o Senhor fala com Josué. E aqui diz que Josué ouviu a voz de Deus. Nós precisamos de uma palavra de Deus para avançar. Nós só podemos caminhar em cima de uma palavra de Deus. Existe a palavra escrita, que é logos, mas nós precisamos da palavra revelada. E então o Senhor dá as instruções. Eles tinham que esperar em silêncio até que chegasse o tempo. E eles então obedecem. Eles dão 6 voltas, uma volta a cada dia, 6 voltas em silêncio. E no 7º dia, eles dão 7 voltas e então tocam as trombetas e a muralha de Jericó cai. Então Jericó é um lugar de batalha, mas Jericó é um lugar de conquista. Nós temos isso bem claro nessa etapa. E nós temos que ter um encontro com Deus, nós temos que ter uma palavra de Deus e nós precisamos obedecer exatamente o que Deus nos diz. E a vitória veio porque eles seguiram, passo a passo, tudo que o Senhor tinha falado. Agora, eu quero ir para a última etapa. Essas 3 etapas eu já tinha falado nos cultos, nos TADEs anteriores, mas agora vamos para a última etapa. E a última etapa é o Jordão. Jordão é um lugar de novos começos. Jordão marca novos começos. E nós estamos, nesse período, voltando aos cultos presenciais, voltando às células presenciais, aos discipulados. Nossa vida praticamente aí deu uma pausa aí de 4 meses. Mas desde
o meio de julho para cá, nós já estamos há um mês nessa retomada. E é um novo começo, e nós temos novos desafios. Nós estamos diante de um mundo diferente. O mundo hoje é diferente do que era antes da pandemia Covid-19. As pessoas estão diferentes, e nós precisamos saber lidar com tudo isso. Nós precisamos de fé, de coragem, de perseverança, mas nós precisamos de sabedoria. Então, Jordão é um lugar de novos começos. E eu quero, então, ver com vocês em 2 Reis, capítulo 2, versos de 6 a 18, e depois nós vamos ler em Josué, capítulo 3, de 3 a 17. 2 Reis 2, de 6 a 18, eu não vou ler todos os versículos, mas diz assim: Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Eu vou ler só até o verso 8, mas você pode depois ler até o verso 18. Então nós temos aqui essa quarta etapa, quando Elias e Eliseu param junto às margens do Jordão. A Bíblia diz que Elias enrolou o seu manto e ele então fere as águas do Jordão. Então aqui nós temos essa quarta etapa. E agora eu quero ler em Josué, capítulo 3, vou ler do versículo 3 em diante. E ordenaram ao povo dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram-se, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então vejam, nós temos de novo, eu li em 2 Reis, quando Elias e Eliseu param ali na borda do Jordão. Agora nós temos nesse texto Josué dizendo aos sacerdotes que eles parassem à borda do Jordão e eles esperassem. E continuando aqui a leitura, se você quiser ler até o final, no verso 17, quando eles pisaram, quando as plantas dos pés, dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então, aqui nós temos as águas do Jordão sendo paradas e divididas. E eles então atravessam o Jordão a seco. Jordão então marca, queridos, um novo começo. Foi um novo começo para Elias, porque ele foi tomado para o céu. Foi um novo começo para Eliseu, porque ali Eliseu herdou a porção dobrada. E aqui nós temos um novo começo para Israel em Josué. Porque quando eles atravessaram o Jordão, chegaram à outra margem, eles estavam ali oficialmente tomando posse da terra de Canaã. Mas o que é que nós temos aqui nesse texto de Josué 3? A arca da aliança. Então, nos versículos 3 e 4, diz:
quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do lugar e a seguireis. Então, a arca da aliança aqui simbolizava a presença de Deus. E era a presença de Deus que indicava o caminho a seguir. Isso é muito importante. E no versículo 4 diz: vocês saberão o caminho a seguir, porque vocês nunca passaram por lá. Então nós estamos vivendo, como eu falei, um novo tempo. São novos desafios. Um caminho que nós nunca trilhamos. Nós nunca andamos por esse caminho do mundo pós-Covid-19. Eu e você estamos no novo, nos novos desafios, na volta aos cultos, na volta às células, no discipulado, no lidar com as pessoas. É um novo caminho. E aqui, qual é o segredo? A arca da aliança indo na frente. Então Deus deixou isso muito claro. A minha presença irá indicar o caminho que vocês devem seguir. Então, meus queridos, você como líder de célula, você como discipulador, como supervisor, nós como pastores, nós precisamos perguntar ao Senhor qual o caminho que nós devemos seguir. Senhor, indique-nos o caminho a ser trilhado, que a Tua presença possa ir adiante de nós. E é um sinal, quando a presença de Deus está conosco, é um sinal de que nós estamos no caminho correto. Agora, a segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto que eu li, santificação. Santificação é uma exigência para quem quer experimentar o novo de Deus. Queremos coisas novas. Se queremos coisas novas, então nós precisamos de santificação. Olha o que diz o versículo 5 aqui, Josué capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem uma versão que diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, santificação sempre foi uma exigência, um pré-requisito para quem quer experimentar o novo de Deus. Então, nós precisamos, queridos, colocar em nosso coração o que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 14. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Exige-se de nós essa santidade. Santidade é uma separação, é uma consagração ao Senhor. Nós somos santos porque somos separados para Ele. Nós decidimos abrir mão de muitas coisas, renunciar paixões, desejos, ofertas, tentações e nos dedicar ao Senhor. E aqui Josué diz: se nos santificarmos hoje, amanhã experimentaremos milagres. A palavra maravilhas aqui é milagres. Então, Jordão indica um novo começo, indica uma nova etapa. Mas, lembre-se, a presença de Deus tem que ir indicando o caminho. Deus tem que nos mostrar o caminho, porque é um caminho que nós nunca trilhamos, nunca andamos antes, e santificação. Nós precisamos nos separar e nos devotar ao Senhor de todo o nosso coração. Mesmo nos nossos compromissos diários, nas nossas atividades, mas nós podemos ter um coração totalmente entregue ao Senhor. Agora, Jordão, querido, não era um rio largo, com águas cristalinas, um rio profundo, não. O Jordão, o rio que eles pararam, a borda do Jordão, era um rio estreito, barrento e raso. O que é que o Jordão representa? Humildes começos. Eu não sei se você está lembrado daquele episódio quando Naamã, o leproso, vem a Eliseu e ele queria ser curado. E Eliseu diz a ele o quê? Vá,
não foi nem Eliseu que foi falar com Naamã, mandou o servo dele dar o recado. Diga a ele que se banhe 7 vezes nas águas do Jordão. E Naamã, todo orgulhoso, porque ele era um comandante da Síria, ele diz, eu não vou mergulhar nesse rio. Por quê? O rio Jordão era um rio barrento. As águas eram turvas. Ele até diz, né? Será que lá em Damasco, os rios de Damasco não eram melhores para eu tomar banho? Então, Jordão é um lugar de humildes começos. Pequenas coisas que fazemos e que são plataformas para um trampolim para um novo nível de fé. Sabe, queridos, o CCA começou em um humilde começo. Você viu o vídeo do nosso testemunho, inclusive esse vídeo está completo no YouTube, você pode assistir lá o vídeo completo. Nós passamos aqui nos cultos domingo passado, retrasado, apenas uma parte, você pode assistir o testemunho completo. Mas o CCA começou com um humilde começo, na sala da nossa casa, com poucas pessoas. Os primeiros cultos foram assim, as primeiras reuniões. Tudo foi um processo. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos escassez. Sabe, tudo que começa grande, e desconfie, uma coisa que começa logo grande demais, desconfie que isso não é saudável. Um câncer é um tumor, é um amontoado de células que se transforma em um tumor, mas que cresce muito rápido e acaba matando. Os pequenos começos. E aqui nós temos um rio estreito, barrento e raso. E foi ali que Deus começou a história de Israel na terra prometida. Foi ali que começou a história de Eliseu como profeta. Daqui a pouco eu vou falar de outro começo que tivemos no Jordão também. Aguarde aí. Mas vamos lá. Para experimentar o novo de Deus, nós precisamos dar um passo de fé. Então, no capítulo 3, verso 13, diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. A planta do pé tinha que pisar no Jordão. Isso é um passo de fé. Sabe, às vezes a gente precisa dar um pequeno passo de fé. Deus está nos pedindo uma obediência. Deus está nos pedindo uma decisão. E às vezes é uma coisa tão pequena, mas esse pequeno passo de fé vai desencadear um milagre. As águas do Jordão abriram quando eles deram um passo. Quando os levitas, quando os sacerdotes deram um passo, as águas se abriram. As águas do Mar Vermelho se abriram também com um passo que eles deram, além da palavra, da vara de Moisés, do cajado de Moisés, que ele feriu as águas. Então nós temos um passo de fé, um pequeno passo que pode desencadear um grande milagre. Agora, o Jordão também no Novo Testamento é um lugar muito especial. Eu falei do Jordão, especial para Israel, na entrada da terra prometida, foi a porta de entrada. Nós temos o Jordão, a porta de entrada para o ministério de Eliseu, mas o Jordão foi o lugar onde João Batista anunciou a mensagem de arrependimento e confissão de pecados. 400 anos de silêncio e então uma voz clama no deserto. E sabe qual era a região que João pregava? Jordão. Então em Mateus capítulo 3, eu vou ler aqui os versos 1, 2, o 5 e o 8. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João dizia: produzi, pois,
frutos dignos de arrependimento. Então, o Jordão foi importante para Israel, o Jordão foi importante para Eliseu, o Jordão agora nós temos o primeiro profeta depois de 400 anos de silêncio e que estava preparando o caminho para o maior dos profetas, que era o Messias. Então João Batista aparece no Jordão com uma mensagem de arrependimento e de confissão de pecados. Sabe, a gente quer experimentar muitas vezes novos começos, a gente quer experimentar o novo de Deus, mas eu falei de santificação, sabe, e santificação começa com arrependimento. Quando a gente se arrepende, nós precisamos de um arrependimento mais profundo. Nós precisamos ir até o Senhor e dizer: Senhor, sonde meu coração e veja se há em mim alguma coisa que te desagrada, alguma coisa que está te desonrando, uma pequena atitude, um pensamento, um sentimento. Sabe, quando Deus, Ele nos mostra, a nossa atitude deve ser de arrepender-se e confessar. Sempre arrependimento e confissão vai abrir portas para novos começos. Sempre. Sempre o arrependimento e a confissão abre portas para o novo de Deus. Essa era a mensagem de João Batista e ele estava preparando o caminho do Senhor. E para encerrar, o Jordão também é importante. Além do Jordão ser importante para Israel, para Eliseu, para João Batista, o Jordão foi o lugar onde marcou o início do ministério de Jesus. Por quê? Porque lá Jesus foi batizado. E lá Jesus foi afirmado como filho. Deus, Pai do céu, Ele fala e afirma quem era Jesus. Então, em Mateus 3, versos 13, 16 e 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos aqui o Jordão sendo o lugar onde Jesus foi batizado. O início do ministério de Jesus. Claro que daqui ele foi para o deserto, do Jordão ele foi para o deserto, passou 40 dias, foi tentado, e depois dos 40 dias ele opera o primeiro milagre em Caná da Galileia. Mas o batismo de Jesus é a iniciação. O batismo de Jesus no Jordão é o início da trajetória espiritual pública de Jesus. A gente não conhece a vida de Jesus dos seus 12 anos até os 30, a gente não sabe. Foram anos que o Senhor ficou em oculto. Agora Jesus aparece no Jordão para João batizá-lo. E quando João batiza Jesus, ali era um novo começo, porque o batismo marca um novo começo. Uma voz é ouvida do céu. E a voz dizia: Este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Então nós temos aqui, queridos, paternidade. Jordão é um lugar de paternidade e filiação. Não há lugar para a orfandade naqueles que querem ser usados por Deus. Porque Eliseu recebe o manto de Elias onde? No Jordão. Então você vê o relacionamento ali, pai e filho, espiritualmente falando, discipulador e discípulo. Elias e Eliseu às margens do Jordão. E Eliseu herdando o manto de Elias. E aqui nós temos Jesus sendo batizado por João e a voz do céu sendo ecoada, dizendo: Este é o meu Filho amado. Sabe, novo começo através da paternidade e da filiação. Eu experimentei um novo começo na minha vida. Eu tinha nascido de novo, eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu já liderava, mas eu tive um novo começo na minha vida quando eu entendi a paternidade de Deus
e a minha filiação, eu como filho de Deus. Isso estabelece uma base sólida, constante, consistente na nossa vida. Então, para finalizar, o Jordão é esse novo começo, sabe? Mas esse novo começo, queridos, para nós entrarmos nesse novo de Deus, só quero aqui recapitular: a presença de Deus precisa indicar o caminho. Nós precisamos nos santificar, nos separar para o Senhor. Não desprezar os pequenos começos, porque Jordão é um lugar de humildes começos, sabe? Dar um passo de fé em direção ao que o Senhor está dizendo. Arrependimento, porque essa foi a mensagem de João Batista às margens do Jordão. E a voz de Deus afirmando que somos filhos. Então, o Jordão é um divisor de águas. Quem sabe você está precisando de um novo começo. A tua célula está precisando de um novo começo. Quem sabe os teus discípulos estão precisando de um novo começo. Jordão marca isso. E nós podemos experimentar o novo de Deus. Então, qual é o seu Jordão hoje? E eu quero terminar orando por isso, para que o Senhor nos leve a outra margem, que nós possamos atravessar em um passo de fé e experimentarmos o novo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, coloca agora a minha vida, coloca os meus irmãos que estão escutando essa palavra, e eu peço agora, Senhor, que tenhamos o nosso Jordão, Senhor, um divisor de águas na nossa vida. Pessoas que estão precisando experimentar mudanças, pessoas que estão precisando, Senhor, experimentar uma nova etapa em suas vidas espirituais e ministeriais. Senhor, eu peço agora, Pai, que o Jordão marque, Senhor, esse recomeço, esse novo começo, Senhor. E eu oro para que ouçamos a voz dos céus, afirmando a nossa filiação. Nós precisamos, Pai, desse encontro com a paternidade. Que haja, Senhor, em nosso coração o arrependimento e a confissão, santificação, um passo de fé para que as águas se abram. Senhor, que não desprezemos os humildes começos. E a Tua presença indo à nossa frente, abrindo o nosso caminho. Eu oro, Senhor, por mim, eu oro pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo nos nossos cultos de celebração.